Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram a fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e o julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade?
Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever em um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, que era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo, disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Desta hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis.
Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Ave Maria. Amados irmãos e irmãs, hoje é o dia em que, por mais que celebremos a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, que se deu na sua morte na cruz, é um dia que não deixa de ter assim a sua tonalidade fúnebre, né? Não é um dia como os outros qualqueres, por mais que infelizmente a gente veja que na medida que passe o tempo, né, a sociedade trate esse dia como um dia qualquer, né? Às vezes a gente sente um certo reconforto no coração quando a gente chega na igreja e vê o povo de Deus reunido, né? Num momento como esse, para participar de uma celebração fazendo memória da morte de Cristo que nos salvou, mas ao mesmo tempo andar pelas ruas das nossas cidades neste mesmo dia, né, dá uma certa angústia, um certo mal-estar, né? Quando a gente vê tantas pessoas que realmente ou não fazem ideia do que aconteceu, que eu acho que é muita, talvez, bondade presumir isso, né? Ou realmente sabem o que aconteceu e não ligam, né? Não se importam, né? Não é algo que lhes toca, né? Mas nós sabemos o que aconteceu, sabemos que foi por nós, e aqui estamos exatamente para demonstrar a Deus a nossa gratidão. Não estamos aqui apenas para fazer memória de um evento, né? Mas estamos aqui celebrando este evento. E não tem como pensarmos numa Sexta-feira Santa sem pensarmos no próprio sentido do que é o sofrimento, né? Já que foi este o viés pelo qual Cristo, né, se fez obediente, e se fez obediente até a morte, morte de cruz, e nos salvou. O sofrimento por si só, ele não é pecado. E não tem como o sofrimento ser um pecado, né? O sofrimento pode ser um pecado daquele que promove, não daquele que padece. Então, quando você sofre, você não tem como, no seu sofrimento, estar pecando. É claro que o sofrimento, se ele for sofrido pelas causas erradas, ele pode gerar ocasiões de pecados, né? Não é o sofrimento em si que será um pecado, mas quando se sofre por um amor desordenado a alguma criatura, é claro que o sofrimento pode levar a atitudes de pecado, né? Então, quando você sofre porque você amava desordenadamente uma criatura, uma pessoa, você perde essa pessoa, né? Então, existe um sofrimento de quem perde um ente querido, mas que a pessoa tem uma consciência de quem ocupa o primeiro lugar no seu coração, e ele sim sofre a perda de um ente querido, mas ele é capaz de, mesmo nesse sofrimento, entender que aquilo ali realmente não é algo que dependia dele, não é algo que ele podia mudar, é algo da nossa natureza. Nós morremos aqui nessa vida, e nós temos a oportunidade de uma eternidade, mas a eternidade não é aqui. Mas agora um sofrimento por uma perda, onde havia um amor desordenado, aí surgem então sérias brechas para pecados e pecados muito graves, né? Então uma pessoa que desordenadamente estava apegada a alguém, no momento da perda, essa pessoa se revolta contra o próprio Deus,
essa pessoa questiona, essa pessoa critica, essa pessoa também pode abandonar o próprio Deus, por não aceitar aquela situação, né? Por não querer lidar com aquele sofrimento. Mas diante então desta realidade do sofrimento, entendemos então que existe sim a possibilidade do sofrimento não só não ser pecado, como sequer proporcionar pecados, né? Faz sentido a gente pensar que sim, Cristo sofreu, Cristo que nunca pecou, mas não só ele, né? Hoje eu gostaria que nós colocássemos o nosso olhar sobre um sofrimento absolutamente humano, né? O sofrimento de Cristo foi verdadeiramente humano, mas Cristo não era só homem, era verdadeiramente Deus, né? Mas ao lado dele teve alguém que acompanhou o seu sofrimento, que possuía a capacidade que nós temos de sofrer exclusivamente com o sofrimento absolutamente humano, né? Eu gostaria então que nós hoje, nesta meditação, colocássemos o nosso olhar sobre o sofrimento de Maria, de Nossa Senhora. E tentássemos então ali, olhando o sofrimento dela, entender pelo menos talvez um caminho para que nós aprendamos a lidar também com o nosso sofrimento. Nós que estamos vivendo um tempo onde eu acredito que nunca tantas pessoas padeceram tanto e sofreram tanto e se angustiaram tanto, não numa cidade, mas no mundo inteiro, por um único mal, né? Por uma única situação. E quando nós olhamos para o sofrimento de Nossa Senhora na via sacra, né? Ao ver todo o padecimento de Jesus ali no seu caminho para a morte e também na morte, nós temos algumas certezas, né? Primeiro, a certeza de que houve um sofrimento real. Nossa Senhora, diferente dos discípulos, ela em momento nenhum perdeu a sua fé. Ela tinha no seu coração uma intuição, uma certeza de que o que estava acontecendo com Jesus e o que aconteceria com ele vias de fato na cruz, seria a sua vitória. Seria aquilo ali a salvação de todos os homens, né? Então é importante entender isso. Nossa Senhora não era uma ignorante. Ela não estava ali sem entender, uma mãe desesperada e gritando que o filho está morrendo, né? Não, não. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia o preço que estava sendo pago, né? Naquele filme da Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, né? Tem uma cena em que ele trouxe uma fala de Jesus, que na verdade está no Apocalipse. Mas ele trouxe e colocou ela na boca de Jesus na hora da via sacra. E ficou assim, foi uma tirada muito perfeita que ele fez, né? Foi no momento em que Jesus encontra com Nossa Senhora. Então ele olha para ela, né, todo desfigurado, todo sujo, né, e diz, né, eis que faço novas todas as coisas. Então ele era como que uma maneira dele estar dizendo para ela, né, deixando claro, olha, a senhora está entendendo o que está acontecendo aqui, né? Isso aqui não é loucura, isso aqui não é em vão, né? Isso aqui vai fazer nova todas as coisas. Então, Nossa Senhora tinha essa intuição, ela tinha essa certeza, né, de que aquele sofrimento de tudo o que estava acontecendo ali traria um grande benefício para nós, a nossa salvação. Mas agora isso para nós é importante entender, né? O fato de saber tudo isso fazia com que o sofrimento dela diminuísse? Fazia com que ela sofresse menos? Claro que não, de maneira alguma, né? Mas o conhecimento, unido a uma fé sólida, possibilita atravessar o sofrimento. Possibilita cruzar aquela angústia, aquela dor. Porque por trás daquela dor se vê uma finalidade, se vê um significado, né? Por isso que eu acredito que hoje para nós ela é um modelo que precisa ser olhado com muito zelo, com muito cuidado, né? Ela não perdeu a sua fé em momento nenhum, diferente dos discípulos, né? Os discípulos enterraram no túmulo com Jesus a fé de cada um deles, né? No momento da morte de Jesus na cruz, esse tudo está consumado que ouvimos no evangelho de hoje, não havia mais fé no coração de nenhum dos discípulos. Nenhum dos discípulos acreditava mais em Jesus, né? Mas Maria, mesmo vendo todo aquele sofrimento, né? Ela tinha no seu coração essa certeza, né? A definição própria de fé é dada para nós na carta aos Hebreus, né? A certeza daquilo que não se vê. Jesus morto na cruz é a vitória de Cristo, mas os olhos não veem. Se os discípulos ainda tivessem fé, eles seriam capazes de olhar para aquela cruz e ver o que os olhos não veem, a vitória de Cristo.
mas a única que foi capaz de olhar para Cristo morto na cruz, não só na cruz, mas nos seus braços, e com lágrimas nos olhos, enxergar naquilo a vitória de Deus, foi Maria Santíssima. Por isso eu acredito que para nós isso é de suma importância, principalmente nos tempos em que vivemos, né? Porque como eu adiantava no início, quanto sofrimento o mundo tem tido ao longo deste último ano, né? Desde que começamos a enfrentar essa pandemia, né? Quantos entes queridos mortos e enterrados, e quantos que junto com seus entes queridos no túmulo também não enterraram a sua fé? Quantos que ao verem os entes queridos partirem, né, vendo ali as pessoas morrendo, realmente não desistiram de Deus, não se afastaram de Deus e não realmente se colocaram aí numa situação de desespero, né? Então nós estamos enfrentando um sofrimento terrível, nós estamos padecendo de um sofrimento terrível, né? Literalmente, nós hoje estamos vivendo a nossa Via Crucis. A nossa não durou uma sexta-feira santa, né? A nossa está durando mais de um ano, né? Pelo menos essa Via Crucis chamada Covid-19, né? E diante desse sofrimento nós temos apenas duas alternativas, né? Nós nos rebelarmos contra Deus, nos rebelarmos contra as pessoas, nos rebelarmos contra as autoridades, né? Ou nós podemos fazer exatamente aquilo que Nossa Senhora fez, né? Tentar encontrar em todo aquele sofrimento um significado. O que tem por trás disso? Por que Deus está permitindo tudo isso, né? Por que tantas pessoas estão perdendo os seus familiares? Por que tantas pessoas estão morrendo, né? O que está por trás de todo esse sofrimento, né? E ou nós temos uma postura de fé diante disso e fazemos como ela, né? Que vendo todo o sofrimento de Cristo tinha essa certeza no coração: Deus está no controle dessa situação. Deus não abandonou o seu Filho amado, né? A obra da salvação está acontecendo. A obra da salvação vai ser levada à sua plenitude quando ele for elevado naquela cruz, né? E diante de todo o sofrimento que nós estamos vivendo também, nós também temos o dever de cristãos, né? De olhar para essa situação e afirmar com uma fé íntegra, sólida, né? Deus tem o poder sobre essa situação. Deus tem o controle sobre essa situação, né? Deus está ao nosso lado, né? Deus deu a vida para nos salvar, né? Então é necessário que hoje nós sejamos capazes de nos unirmos a tantas pessoas que padecem, a tantas pessoas que sofrem, né? Os sofrimentos de um, é claro, que são muito maiores do que os sofrimentos de outros, né? Quantos que nós temos aqui na igreja que padeceram essa enfermidade e Deus lhes deu a graça de uma segunda chance e uma nova vida, né? Não vou pedir para levantar a mão porque constrangeria, mas eu conheço cada caso e sei aqui de muitos que passaram por essa enfermidade. E quantos familiares de vocês que talvez não conseguiram vencer? Quantos conhecidos de vocês que não conseguiram vencer? Quantos conhecidos meus, amados meus, que eu nem sequer nos enterros e nos velórios pude estar, como muitos de vocês? Então, diante de uma situação como essa, ou nós nos colocamos com fé e olhamos nisso e pedimos a Deus: Senhor, nos ajuda a ver o sentido de tudo isso, a ter essa certeza de que o Senhor não perdeu o controle de nada, né? De que o Senhor continua sendo Deus. Ou nós vamos nos desesperar, né? Ou nós vamos abandonar a Deus, ou nós vamos desistir, né? Então, que hoje a paixão de Cristo seja para nós essa certeza da sua vitória. Ele é vencedor naquela cruz, né? E cada um de nós também está, não só carregando a cruz, mas está também pregado na cruz, né? Então que nós também tenhamos esta graça. Cristo não desceu da sua cruz em momento algum, né? Apenas depois de derramar a última gota de sangue e de água, né? Ele não desceu, ele foi descido, né? Então que nós tenhamos a paciência, que nós tenhamos esse desejo de ser amparados por Deus, por Cristo, até o nosso último momento, né? E que possamos enfrentar toda essa tempestade dentro da qual estamos envolvidos, mas que nós em momento nenhum percamos a nossa esperança,
percamos a certeza de que Deus nos ama, de que Deus tem cuidado de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agora vamos ter mais a continuidade da nossa celebração. Nós vamos ter agora a adoração da Santa Cruz. Em seguida nós vamos fazer as preces universais. Depois nós já vamos ter um momento da comunhão, né? Diferente de todos os anos, nós não vamos poder fazer aquela adoração individual da cruz, né? Lembrando que fazendo a adoração da cruz, nós não estamos adorando um madeiro e nós não estamos adorando um pedaço de gesso, né? Então, aquela nossa adoração, olhando para esse objeto, é direcionada àquele que deu a vida por nós naquela cruz, né? Então, é o próprio Deus que adoramos, né? Então, a orientação que nós temos é de que o sacerdote faça a adoração tocando o crucifixo, né? Beijando o crucifixo. E aí os fiéis, pois eu vou pedi-los para que se ajoelhem, né? E vocês farão a adoração do lugar de vocês, né? Você que estiver em casa nos acompanhando também, né? Não deixe de viver este momento de fé, de devoção, para que nós possamos assim não só fazer memória desta morte de Cristo na cruz, da sua vitória, mas nessa adoração também pedir a Ele a graça de que nós, como sua mãe Maria Santíssima, nossa mãe, também sejamos capazes de lidar com todo esse sofrimento, com toda essa dor, sem nele nos desesperarmos. Então, vamos nos colocar de pé. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Convido cada um agora a se colocar de joelhos durante alguns instantes. E do seu local, renda a Cristo, morto, crucificado, vitorioso, a sua adoração. Dirija a Ele agora as súplicas, as preces que você tem no seu coração. Todos de pé.